Há esperança. Aleluia. Esperança não morre. O Senhor diz que a esperança é a última coisa que morre. A esperança é viva, a esperança não morre. Amém. Porque amém foi o prego. Mas eu vou pegar aquela esperança. E essa é a nossa prega. Nós, quando nós olhamos para a palavra, nós olhamos o que Deus, a esperança que Deus deu a Abraão. Eu disse a Abraão, eu abençoo as nações, mas preciso encontrar uma pessoa. Eu vim ter contigo. Se você aceitar esse desafio, então você vai se tornar este canal para abençoar outras nações. Se você aceitar esse desafio, você vai ter que sair da tua terra, vai ter que abandonar a tua terra. E anda como servo. Tem um momento que eu vou apresentar. E ele aceitou. Eu tomo aquela palavra, que deu esperança naquela palavra. Abraão foi em função daquela palavra. Assim foi indo, até que o Senhor enviou a dizer, esta é a terra. O amigo do Senhor falou para Abraão, esta terra é toda para vocês. Vou dar essa terra aos teus filhos. Abraão naquela altura não tinha filho. E ele sabia que já faz 30 anos que havia passado. Eu era velho. E a vez de fazer uma promessa naquelas a um velho, que já não tem a menor possibilidade de ter filho, porque a esposa já não estava em sua condição normal de ter filho. E uma promessa dessa para o velho era um desafio muito grande. O primeiro desafio é convencer a mente do velho. Já passou todo o tempo até que você está passiva, você está toda conformado que daqui já é uma solução. E aí Deus aparece a este mais velho e diz, olha, você ainda vai ter filho. Não é que você vai ter filho com outra pessoa, vai ter filho com tua esposa, Sara. Mas o velho olhando para as esposas, não é possível. Não é possível. Deus diz agora, tudo é possível. Se você quer. Abraão não perdeu tempo, eu creio. E primeira coisa também, Sara nasceu Isaac. Depois de um tempo, Abraão morreu. A esperança morreu. Aí eu tenho uma palavra para você. Você vai ver assim. Só tem um único filho. Sabe? Abraão morre. Será que a esperança de Abraão ter muitos filhos morreu quando ele morreu? Alguém tomou essa esperança? Sabe como esperança? Pai, ele é assim.
foi continuando crendo. É interessante notar que a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Que, em outras palavras, não terá esperança. Eu posso morrer, mas a promessa não vai parar. Ela vai continuar. Amém? E esta fé que nos dá certeza e esperança, pois é a herança de todos nós. Os patriarcas todos morreram, mas a esperança não morreu. E cada geração que surge é da mesma promessa, é da mesma palavra, é da mesma esperança, e vai morrer até um dia ela se tornar realidade. Amém? Amém. Deus é um Deus fiel, Deus de promessa, é um Deus também fiel para cumprir suas promessas. Amém? Amém. Aleluia. E é dessa esperança que nós vamos tratar hoje. Nós vamos falar da fé. Na Bíblia nós encontramos muitos textos que Deus fala acerca da fé. Sempre que alguém tivesse problemas e viesse buscar solução a Deus, Deus dizia uma única coisa: cresça. Deus chegou a Josué para passar a palavra da fé a Josué. Deus disse a Josué: não tenha medo, seja forte, seja corajoso, porque o medo mata a fé. Deus teve que falar a todo homem: não tema. Os estudiosos da Bíblia dizem que a palavra não tema na Bíblia está repetido 365 vezes. Significa que a cada dia Deus fala ao seu povo: não temas, não tenhas medo, cresça somente. Amém? No livro de Romanos, no capítulo 1, versículos de número 17, Romanos 1, 17, estamos lá todos? Romanos capítulo 1, versículo 17. Diz a palavra de Deus: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? A última palavra, a última frase
Hebreus capítulo 10, verso 38. O que diz? Todavia, o meu justo viverá pela fé. Outras traduções diz viverá da fé. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, se ele recuar, eu não ficarei feliz com ele. O justo viverá pela fé. Amém. Parece uma contradição, porque a Bíblia diz: não há na terra nenhum justo sequer. Não há ninguém que busque Deus, não há nenhum justo. E o texto aqui diz que o meu justo viverá pela fé. Senão, será que a Bíblia se contradiz? Será que hoje não há nenhum justo? Qual é a definição de justo para Deus? Qual é a nossa definição de justo? O que o homem considera como justo? Quando o homem olha para ele e diz que isso aqui é justo. O que essa pessoa quer dizer? Qual é a interpretação que se dá a essa afirmação? Quando se diz na terra, este é o justo. Alguém quer participar? Alguém quer participar? O que é que as pessoas dizem, Padre? Dizem que é ser justo. Sim? Temos ou não temos justo na terra? Temos. Mas a Bíblia diz que não há nenhum justo. A Bíblia mentiu? Não estava assim. Amém? Eu costumo dizer, a história do mundo foi dividida desde o nascimento de Cristo. Por isso mesmo na história existem anos antes de Cristo e anos depois de Cristo. Significa que Cristo dividiu a história. E hoje quem não acredita que Cristo, Jesus viveu, mostra que ele é ignorante, ele não conhece a história, ele não estudou a história, ele não tem noção, não tem conhecimento da história, porque está escrito nos livros da história. Ano X antes de Cristo, ano X depois de Cristo. Então Cristo existiu. Mas o fato aqui não a questão aqui não é o fato de Cristo existir, mas é nós entendermos aqui que a vinda de Jesus Cristo, ela inaugurou uma nova história, uma nova era, um novo tempo. Por isso que a gente diz que no Antigo Testamento era possível aceitar esta afirmação: não há nenhum justo. Mas no Novo Testamento esta afirmação já não tem lugar, porque no Novo Testamento todo o povo de Deus é justo. De acordo com a mente humana, o justo é aquele que é perfeito, que não faz nada de errado, que faz tudo certo.
Então, olha para a maneira de viver dessa pessoa e diz, não, este é justo. Amém? Mas, em número, eram pouquíssimas pessoas que podiam ter esse status de justo. Amém? Mas no Antigo Testamento diz que o Senhor Jesus veio, morreu e ressuscitou, inaugurou um novo tempo, uma nova dispensação, uma nova administração. Nessa administração, o justo é aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. A fé que a pessoa tem em Jesus, em receber Jesus e ver em Jesus como o único Senhor, o único Salvador, esta fé é que o habilita, é o que o qualifica ao status de justo. Amém? Então, e uma vez que Deus diz que o meu justo viverá pela fé, logo Ele tem em vista a esta geração de justos, nós como justos, nós como povo de Deus, que aceitamos a Jesus e que Jesus depositou na nossa conta a sua justiça. Amém? Jesus é a única pessoa, foi a única pessoa em toda a terra que ninguém podia apontar em dedo. Por qualquer erro, por qualquer mal. Porque a Bíblia diz que tudo ele foi tentado, mas não pecou. Este é Jesus. Quando ele subiu na cruz, morreu e ressuscitou, tudo ficou mais fácil para os homens serem considerados justos. E Deus vê a cada homem, a cada mulher que aceitou a Jesus Cristo e o recebeu como seu Senhor e Salvador, Deus o vê como justo. Amém? Também aos justos que o Senhor definiu uma maneira de viver. Deus definiu um estilo de vida para os justos. O justo deve viver pela fé. Porque a fé, de acordo com a Escritura, a fé é a base. A fé é a base para a manifestação de qualquer coisa. Por isso que lá em Hebreu diz que a fé é o firme fundamento. A fé é a base. E aqui a palavra aqui é uma palavra, que é um verbo. Não é só uma letra, é uma palavra. Amém? É o verbo ser. A fé é. A Bíblia começa a apresentar a fé no presente. Não no futuro, nem no passado. Mas a fé é. É a base. Amém? A fé é o firme fundamento. A fé é o fundamento firme. Amém? De coisas que se esperam. Então, a fé é o fundamento da esperança. A fé é a base da esperança. Porque as coisas que se esperam são coisas que existem numa dimensão e que todo ser espera pela manifestação disso. Mas para que essas coisas cheguem, requer a nossa fé. Amém? Significa que Deus criou o mundo da fé. Deus criou o mundo da fé.
todas as coisas, para quem é da fé, ele precisa entrar neste mundo para poder extrair, para poder retirar aquilo que está lá à espera, aquilo que está lá guardado. A fé é a base. Amém? A fé não espera o dia de amanhã, porque a fé sempre está no presente. A fé é. Amém? Amém. E aqui, amados, nós precisamos entender que a nossa parte é crer. A parte de Deus é dar. Amém? Porque no mesmo capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, aí diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível deixar Deus alegre. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. O justo viverá pela fé. Amém? Tá, nós vimos aqui a fé como o estilo de vida dos justos. Deus separou uma maneira de nós andarmos. Porque a maneira de nós andarmos aqui na terra é pela fé. Amém? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o meu justo viverá da fé. Amém. Amém. Às vezes nós discutimos, conversamos muito sobre a matéria da fé. Todo mundo tem fé. Todos nós temos fé. Porque a fé é algo que Deus nos deu quando viemos a Jesus. Porque Deus não vai criar algo que Ele não deu ao ser humano. Deus não vai pedir que nós venhamos a viver um estilo de vida que Ele ainda não nos garantiu, que Ele ainda não nos deu. Amém? Um dia Jesus disse: se vocês tiverem fé no tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, sai daqui e vai acolá, e assim será. Ele disse: se vocês tiverem fé. Mas essa expressão, quando Jesus disse: se vocês tiverem fé, é porque ele estava vivendo numa fase ainda que pouquíssimas pessoas ali entenderam a questão da fé. E a outra coisa, sempre existiu uma diferença. Quando a gente vê na Escritura, o povo que mais exerceu fé na Bíblia, mesmo no tempo de Jesus, não eram os judeus, eram os gentios. E Jesus sempre ficou admirado, ficou maravilhado com isso, porque encontrou pessoas que tinham fé, mas essas pessoas que exercitaram a sua fé naquele momento não eram os judeus, não eram da linhagem do povo onde Jesus nasceu. Por quê? Porque o povo
povo judeu estava inflamado dentro deles, porque eles eram o único povo que agrada a Deus. Porque era o único povo que Deus escolheu na terra e entregou a sua lei. Então, por conta da lei que Deus entregou ao povo de Israel, isso fez com que eles inflamassem dentro deles como se fossem os únicos, os perfeitos. Mas só que a lei não os aperfeiçoou. A lei veio revelar neles os defeitos, quão defeituosos eles estavam. Por isso que eles não conseguiam exercer a sua fé. Mas, de acordo com o que Paulo nos diz, que nós, os gentios, estávamos mortos, não tínhamos Deus no mundo, não tínhamos aliança, não tínhamos lei, não tínhamos nada. E Deus nos deu vida. É no meio dessas pessoas onde Jesus começou a ver flashes de fé. Quando nós olhamos para Centurião, por exemplo, não era judeu. Centurião era um cidadão romano. Esse centurião, porque ele era um capitão de exército. Ele comandava 100 homens. E quando chegou a Jesus, ele disse: Senhor, minha filha está doente. É filha, não? Servo. Meu servo está doente. E Jesus disse para o centurião: não se preocupe, eu vou lá na sua casa. O que foi do centurião? Qual foi a resposta do centurião? Senhor, não precisa, eu não sou digno. Não é necessário que o Senhor vá na minha casa, porque eu também sou homem de autoridade. Em outras palavras, eu sei como a autoridade funciona. Senhor, diga apenas uma palavra. Eu sei que se o Senhor dizer uma palavra, eu vou acreditar na palavra que o Senhor vai. Eu não terei a menor dúvida, porque eu tenho autoridade, porque eu sei, quando eu digo a um dos meus subordinados, faz isso, ele me ouve e faz. Se o Senhor dizer uma única palavra, meu servo ficará orando. E a Bíblia diz que Jesus admirou-se porque não encontrou tamanha fé em Israel. Ou seja, Jesus não encontrou fé em Israel. Jesus não encontrou em Israel alguém que acreditasse. Sim. E ali numa outra ocasião, Jesus está caminhando e ao longo da sua caminhada encontra-se que um grupo de pessoas que estão a ir para o funeral. Amém? Amém. E ali, Jesus realiza o milagre. A maior parte dos milagres que Jesus realizou foi por fé. Amém? Grande é a tua fé. A tua fé te curou. Jesus entrou numa cidade onde havia tanta pessoa religiosa, porque os judeus se tornaram, de certa forma, religiosos. Por conta do seu orgulho de fé. Eles pensavam que eles tinham a aprovação de Deus. Mas Deus provou a ele, por meio de Jesus, que eles ainda não tinham essa aprovação. Ou se eles tiveram essa aprovação, então eles não estavam a agradar a Deus. Porque a maneira como se agrada a Deus é exercendo fé naquilo que o Senhor falou. Jesus encontra-se com a mulher cananeia. E aquela mulher implora a Jesus:
Senhor, cura a minha filha. Jesus deu uma resposta quase que dura. Nenhum de nós hoje suportaria a maneira como Jesus respondeu àquela mulher. Porque aquela mulher tinha aflição, estava na aflição, e aquela mulher tinha a sua filha ali, doendo. E veio Jesus para pedir solução. E Jesus disse: não se pode dar o pão dos filhos aos cachorros. Sua resposta é ensinar uma pessoa que eu não sei qual era o senso do humor de Jesus para dar uma resposta dessa. Não se pode dar o pão dos filhos aos cachorros. O que isso significa? Jesus estava a dizer para aquela mulher: mulher, que você está pedindo é pão, é dos filhos. E você não passa de cachorrinho. Você não passa de cachorro. O pão não é para ti. E olha como aquele desafio, como aquela resposta de Jesus que desafiou aquela mulher. A resposta de Jesus trouxe sabedoria àquela mulher. E aquela mulher, ela disse: Senhor, eu sei que os filhos comem pão, mas da mesa dos filhos cai migalha para os cachorros. Eu só quero uma migalha. Amém. E Jesus olhou para aquela mulher e disse: não pode. Vai, sua filha está curada. O que aquela mulher fez? Acreditou. Amém. O que Jesus falou. E a diferença, amados, entre o judeu e o gentio naquele tempo é que o gentio não tinha outro argumento. Quando olhamos, por exemplo, para o cego Bartimeu, o cego Bartimeu já no seu clamor, na sua oração, ele já mostrou que ele é israelita. Porque ele invocou uma promessa, ele disse: Jesus, filho de Davi. A única pessoa que sabia que Jesus é da linhagem, é israelita, é da linhagem de Judá, é filho de Davi, era o judeu. Um gentio não tinha essa informação toda, não tinha esse conhecimento, porque não tinha Deus e era totalmente estranho às alianças e às promessas de Deus. Mas ele teve que clamar tanto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, até no momento em que Jesus chegou até ele. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? É completa ainda mais a situação. Não tem como você olhar para o céu que está pedindo a tua ajuda e perguntar: o que queres que eu te faça? Porque você sabe o que ele está sendo. Ele está sendo. Mas às vezes eu preciso ser um objetivo. Talvez ele queria esmola. Porque atrás de um grito de desejo, tem sempre ali alguma coisa, um desejo. E o desejo, eu sempre nunca desejou nada, menos que não seja algumas moedas para comprar o pão. Talvez esse era o desejo. Até que ele disse: não, eu quero ver.
Mas quando se trata aos gentios, eles podiam ir uma promessa que é para si. Eles sempre teriam que acreditar da maneira que eles acreditam. Senhor, eu creio em Ti. Eu não sei como que eu creio nisso, eu não sei como que eu acredito no Senhor assim, mas uma coisa me diz que o Senhor é a solução. Eu creio em Ti. Aleluia. Jesus um dia passa numa cidade onde encontra muitos judeus. E a Bíblia diz que o poder de Deus estava ali presente. Jesus queria curar muita gente, queria curar mais gente. Mas a Bíblia diz que Jesus maravilhou-se, porque não podia curar mais, senão pouquíssimas pessoas, pela sua incredulidade. Eles não exerceram fé. Eles tinham muitas dúvidas. Você sabe quando você apanha muito, você sofre muito, se alguém dizer que não, esse sofrimento vai acabar. Sabe que é difícil você acreditar que isso pode acabar? É mais difícil acreditar que isso pode acabar e é mais fácil você acreditar que não há solução para ti. Então, o grande problema, amados, está na nossa mente, na nossa cabeça. Mas a nós foi dado a graça de ser anunciado o Evangelho. Porque a justiça de Deus, de acordo com segundo Paulo, se revela no Evangelho. A justiça de Deus está no Evangelho. O Evangelho de Deus carrega a justiça de Deus. Então, quando se carrega a justiça, ou seja, quando se leva o Evangelho que carrega a justiça, essa justiça é manifestada quando a pessoa crê neste Evangelho. Então, desde o momento que nós cremos neste Evangelho, a justiça foi manifestada. E a justiça foi depositada na nossa conta. Não é porque nós éramos bons, não. Tão maus que nós éramos. O Senhor depositou em nós a sua justiça. E Ele passou a considerar, desde o momento que a justiça foi depositada na conta da pessoa, o Senhor começou a ver aquela pessoa como justa. Agora, este justo, o que tem que fazer agora é aprender a viver a vida do justo. O justo tem uma maneira de viver. O justo tem um estilo de vida. E o estilo de vida, a maneira de viver de um justo é pela fé. Amém. 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 Nós estamos num mundo onde temos muitas notícias, onde temos muitas informações, onde temos muitos problemas. E é muito mais fácil acreditar nos problemas que, eu acho que quando eu sair daqui, tipo, um acidente até pode acontecer comigo. Quando eu sair daqui, há pessoas que pensam assim, o mal é... Por quê? Porque há muitos problemas. E quando andamos na rua, andamos com aquele medo, não sei se vai passar um gato aqui, ou um bandido. É muito mais fácil pensar no pior do que pensar no melhor. Eu não tenho dinheiro, eu não sei como é que vai ser, não sei se vou comprar aqui, não sei se vou comer aqui. Então, nós temos
o mundo em que nós vivemos moldou a nossa maneira de pensar, de maneiras que a possibilidade de pensar para o bem está reduzida. Nós pensamos mais o mal, o pior, do que pensar o bem. Mas sabe, o que é que isso acontece? O que está acontecendo conosco? O estilo de vida da fé é o que nos foi dado por Deus. Viver pela fé. Amém? Nós vivemos pela fé. Seja cristão ou não cristão, nós vivemos pela fé. Porque a mesma fé é que faz determinadas pessoas a ter medo, e a mesma fé é que faz as pessoas a ter coragem. Agora, como o diabo sabe que nós acreditamos no que vimos e no que ouvimos e no que tocamos e no que sentimos e naquilo que provamos, então o inimigo vai criar condições para que tudo que tocamos, tudo que vimos e ouvimos possa trazer medo e terror a nós. Porque é maneira de viver. Porque quando você tem medo, você está a exercer fé. Só que a maneira como você está a exercer a fé para produzir o medo vai te trazer fracasso. Se você mudar o disco, ao invés de você ter medo e ter força e ter coragem, amém? Você muda as coisas. A fé é isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? E quando a nossa mente, quando nós estamos trabalhando, você sabe que a coisa que nós queremos é porque nós exercemos muita fé nisso. Por exemplo, a cadeira onde você senta. Você pensa que essa cadeira não vai deixar cair, essa cadeira não vai bater. Você não vai cair nessa cadeira. Por quê? Porque você já sentou várias cadeiras, enfim. E mesmo quando você vai para sentar numa cadeira que corre o risco de partir, você senta com fé. Você senta com segurança. Só depois é que alguma coisa ocorre na tua mente, depois daquela cadeira partir. Mas se você for contar durante a tua vida, quantas vezes que você partiu cadeiras ao sentar? Pouquíssimas vezes. A maior parte das cadeiras que você sentou até hoje, não te deixaram cair. Então você tem mais fé agora ao sentar numa cadeira, porque a repetição dos momentos que você sentou na cadeira é mais elevada do que as cadeiras que você já partiu. Então isso gera fé, isso gera estabilidade. Quando nós disciplinamos a nossa mente a crer, nós não teremos problema. Amém. Um dia Pedro passou toda a noite a pescar. E Pedro, com a idade que tinha, era mais velho. Passou toda a noite a pescar. Só uma curiosidade aqui. Para só falar para os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus nem todos eram mais velhos. O único mais velho dos discípulos de Jesus era Pedro. João, cunhado de toda a terra,
era maior de idade. Quando foram cobrar imposto, se foram cobrar imposto, as duas pessoas que estavam abrangidas, Pedro e Jesus. Os outros eram menor de idade. A maior idade no nosso país até com quantos anos? 18 anos. Ok? Porque se a classificação se naquele tempo era como hoje, então podemos admitir que João e os outros tinham por ali 16 e 17 anos. Não podiam pagar imposto porque o André ainda não estava abrangido. Amém? Ok. Fechamos. Pedro, mais velho, de tanta experiência, ele sabia. E um dia desses passaram a noite toda no pescar, não pegaram nada. E aí veio Jesus. Jesus toma emprestado os barcos para pregar. Depois que Jesus terminou de pregar, agora diz a Pedro, agora lança as redes no mar. Aquilo feriu a experiência de Pedro. É como se Jesus quisesse brincar, é como se Jesus não soubesse, não conhecesse, né? Que de dia não se faz pesca de dia, porque de dia os peixes vão mais por conta da luz. E Jesus diz, lança as redes. E Pedro deixou tudo bem claro. Pedro deixou claro, Senhor, não é por mim, não é pela minha experiência, mas é pela tua palavra. E quando Pedro falou isso, ele sabia. É como se estivesse a dar responsabilidade a Jesus. É como se estivesse a dizer, olha, não me faz envergonhar diante dessas pessoas todas. Se falhar aqui, é você que falhou. Eu estou a fazer isso pela tua palavra. E ele só fez bem o que fez essa menção. Pela tua palavra eu vou fazer isso. E Jesus sabia. Porque a Bíblia diz que a fé vem por ouvir. E o que Pedro fez? Ouviu a palavra de Jesus que disse, lança as redes. Apesar que naquele momento a intenção de Pedro era não parecer palhaço diante daquela multidão que estava ali. Mas Pedro fez uma afirmação que ele próprio não sabia, não tinha noção. Quando ele lançou as redes, o peixe que pegaram era muito. Tiveram que pedir ajuda a outros colegas ali, trazer barcos, enfim, porque era muito peixe. Pedro olhou para Jesus e disse, eu não sou digno de ficar contigo. Sai só daqui, por favor. Me deixe. Amém? O que moveu Pedro a lançar as redes? A palavra. É por isso mesmo Pedro, quando tiveram a mesma experiência do fantasma que eles viram de noite. Jesus disse, sou eu, não tenho medo. Pedro disse, Pedro testou. Que a palavra desse homem funciona. Pedro testou. E ele disse, Senhor, a vez passada não falasse, lança as redes. Fala, só me manda, só vir ter contigo. Eu vou vir, eu preciso da tua palavra. Eu preciso que me confirmes que eu posso vir. E Jesus disse, vem. Pronto. A ponte foi construída. O que construiu a ponte? A palavra de Jesus. Pedro andou ou não andou? Andou sobre as águas. Só que na caminhada, mas não vale a pena ter falado da caminhada, mas aqui ele andou. Andou.
Porque marcou passos, ele andou no meio. Porque você imagina, quando você vê um vulto, é algo que você vê à distância. Não é algo que você vê próximo. Significa que Jesus não estava tão próximo. Estava distante. Eles viram ali um vulto. Então, para sair do barco até onde estava Jesus, teria que andar. Só que ao andar, andou, no meio, começou a me sentir, ai meu Deus. Sabe quando você está passando, quando a experiência é nova, né? No princípio você está empolgado, mas daqui a pouco você começa, a mente tipo, começa a dizer, é verdade isso mesmo? É verdade, está acontecendo mesmo isso? Daí Pedro fica distraído, então olhando por outras situações, mas você não acreditava, mas o que ele andou. E como é que ele andou? Porque ele disse a Jesus, diga-me que eu estou dizendo contigo. Ele esperava o quê? Uma palavra. Esperava ouvir uma palavra a sair da boca de Jesus. Isso era importante para Pedro. Amém. Agora vamos deixar Pedro. Vamos voltar para nós agora. Amém. Vamos olhar para nós. Amém. Contamos muita história. Você crê? Amém. Todos esses exemplos aqui, toda a história que contamos aqui, para chegar até você. Amém. E você? Ele ouviu e obedeceu. E foi. Centurião, ele disse, Senhor, não precisa entrar na minha casa. Fala apenas uma palavra. Eu vou aceitar o que você falou. Se o Senhor me dizer que ele vai morrer para mim, morreu. Se o Senhor me dizer que ele vai viver e está mirando para mim, ele está vivo. Mas só quero uma palavra tua. Amém. Amém. E Jesus me disse, vai, teu servo está curado. Porque para Jesus, ele veio para tomar os nossos problemas, as nossas fraquezas. Ele veio para tomar as nossas dores. Ele veio para chorar os nossos choros. E ele fez isso. Ele não vai fazer, ele já fez isso. Porque os 3 anos e meio de ministério que Jesus exerceu na terra, ele mostrou isso. Até mesmo quando Jesus curava os doentes, Mateus ele registrou o seguinte, que Jesus foi e curou os doentes. E Mateus diz, para se cumprir a palavra que o profeta Isaías disse. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas doenças. Então Jesus, ao exercer o ministério, já veio para começar a cumprir as profecias que eram referentes a ele e a sua missão, até que ele foi colocado na cruz, até quando ele foi crucificado, foi sepultado e ao 3º dia ressuscitou. Quando Jesus ressuscita, ele teria que comprovar alguma coisa. Primeiro, teria que ir até o Pai. Por isso, quando a Maria tentou tocar em Jesus, Jesus disse, não me toca, porque eu ainda preciso ir para o meu Pai.
Porque isso é para se cumprir o ritual sacerdotal no templo. No templo, no dia da expiação, quando o sumo sacerdote sai do lugar santo para o lugar santíssimo com o sangue do cordeiro, não podia ser tocado por ninguém. Se fosse tocado, o sumo sacerdote seria imundo. Ele teria que repetir todo o processo de novo. Novas ovelhas e tudo teriam que morrer. Ele teria que fazer todo o processo de purificação primeiro e tudo purificar. Então por isso que Jesus não foi tocado. E Jesus foi para os céus para estabelecer a partir dos céus aquilo que aconteceu na terra. E quando ele vem e dá a comissão aos discípulos, agora vão. É porque o trabalho estava feito. A cura está feita. A prosperidade está feita. A libertação está feita. Tudo está feito. Tudo está estabelecido. Tudo está confirmado. Agora, era necessário criar um pacote onde todos esses elementos estariam presentes. E este pacote é o que ele chamou de Evangelho. Vão e pregam o Evangelho. E o que está dentro deste Evangelho? Quem crê, a justiça de Deus é depositada na sua conta. Amém. E quem crê passa a estar a viver a vida de que a cura está garantida. Amém. A libertação está garantida. Amém. O progresso está garantido. Amém. Então não existe, a pessoa não vai viver uma vida de promessa, mas a pessoa vai viver uma vida de realidade. Amém. E esse é o desafio que nós temos. Amém. Agora, o grande problema somos nós, a maneira como a nossa mente está moldada. Por isso que Paulo diz que transformai-vos pela renovação da vossa mente. O nosso problema está onde? Na mente, porque a gente recebe muitas informações. Você sabe que há pessoas que dizem, são cristãos, escuta, a pessoa que diz assim, você sabe, não, Deus também atende todas as orações, Deus também responde todas as coisas. Há coisa também que ele vê, se vai te dar ou não vai te dar. É mentira, está escrito onde? Deus não é assim. Essa estrutura de pensamento minou a nossa mente. E a partir do momento que a gente adota essa estrutura de pensamento, começa a matar a nossa fé. A gente não consegue ter a possibilidade de acreditar que isso já foi feito. E a gente fica naquela esperança de que um dia, se Deus quiser me atender, um dia vai me atender. Não existe isso. Você encontrou, se Deus quiser. Quando você age pela fé, você toca Deus. A nossa fé toca a Deus. Não existiu coisa maior que Jesus admirou. Jesus não admirou
com qualquer coisa senão com a fé de determinadas pessoas. Até a ponto de dizer, e Jesus ficou maravilhado pela fé. E ele disse, grande, não encontrei fé em Israel. Amém. Não encontrei fé em Israel. Como disse Senhor, grande é a tua fé. Por quê? Porque aquele era um tempo, tipo que ainda não tinha sido liberado a semente toda. Mas depois da ressurreição, agora a semente da fé começou a operar com o Evangelho. Recebeu o Evangelho, recebeu uma medida de fé. Por que você recebeu essa medida de fé? Para que você comece a agradar a Deus. Para que você comece a crer. Para que você comece a usar essa mesma fé. Para que você comece a irrigar essa mesma semente até se tornar uma árvore grande. Que vai te permitir começar a mover montanha. Amém? Mas mesmo que você não remover a montanha, pelo menos uma palha. Começa na palha. Começa na... algumas coisas pequenas. Começa a acreditar. Amém? Deus colocou um potencial em nós. Basta nós crer. Se nós crermos, amado, é isso que Jesus disse a Maria. Crê somente. Amém. Se você crê do jeito que você creu quando você entrou e sentou nessa cadeira, a tua fé vai te dar estabilidade. Você está à vontade, você sabe que essa cadeira não vai bater. Isso é fé. Isso é fé. E não foi ninguém que dizer, olha, senta aqui. Isso estava à vontade. Não, você viu mesmo, não, essa cadeira está boa. Eu vou sentar aqui. Isso é fé que você usou. E você pode usar essa fé no teu dia a dia. Amém. Amém? Amém. Porque é a nossa maneira de vida. Mostra que com a fé que Deus nos deu, nós podemos acreditar em tudo, mesmo que o mundo diga, não, isso aqui não vai dar certo, isso não funciona, isso não vai funcionar, nós já fizemos isso, nós já estávamos aqui, nós já tentamos várias vezes, isso aqui não funcionou, isso não vai funcionar, não funcionou conosco, isso não vai funcionar contigo. Mas quando você sabe que há uma coisa em ti que vai fazer aquilo funcionar, e você acreditar que isso vai funcionar, isso vai funcionar. Você vai acreditar que isso vai dar certo, isso vai dar certo. Então, às vezes, nós precisamos fechar os ouvidos às opiniões das pessoas. E abrimos o nosso ouvido para a palavra de Deus. Amém? Amém. Porque tudo que nós pedimos, Deus já nos respondeu, Deus já nos deu. Fé é simplesmente acreditar, você acreditar assim. E deixar de pedir e acreditar que você já tem. Glória. Às vezes, o tempo que a gente passa para pedir, esse tempo é mais cheio de dúvida e de incredulidade e a gente não vê resposta. Por quê? Porque se Deus já nos respondeu, se Deus já nos deu, por que vamos pedir? Amém? Amém. Não é mais fácil de dizer, Senhor, pela tua morte e ressurreição,
tomo posse. E a partir de hoje, eu tenho isso. Não é mais fácil isso? Não é mais fácil fazer isso, né? Amém. Mas sabe o que acontece? Às vezes paramos só de pedir e estamos à espera. Olha que isso, quando ele vai me atender? E vem aquela máxima, né? Eu já pedi isso, né? Estou só à espera de dia que ele vai me atender. Eu o dia, não, ele disse, nem a dia, nem o dia, nem a hora. Sabe? Mas, amados, quando a vida que Deus nos deu, quando nós exercemos fé, a fé é. A fé está presente. Amém. Amém? Amém. A fé é. Há uma estrutura mental que nós temos que começar a mudar. Eu sei que isso leva tempo. Mas um dia você vai concordar comigo. Graças àquela pregação, alguma coisa mudou na minha vida. Amém. Eu já não vejo as coisas do jeito que eu via. Porque alguma coisa mudou. Eu deixei de pedir e acreditei. Comecei a acreditar que eu tenho. Amém. E comecei a exercer a minha fé naquilo que eu já tenho. Amém. Amém. Por que a fé é importante? Porque o apóstolo aos Hebreus, ele disse, pela fé, os mundos foram criados. Amém? Porque a fé é fundamental. Porque o mundo foi criado pela palavra, pela fé. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Amém? Agora, você veja aqui. Paulo está dizendo aqui, uma coisa a dizer aqui. Pela fé que nós exercemos, pela fé que nós usamos, nós adquirimos o entendimento da palavra. É que quando se crê e usa a palavra manifesta. Então, pela fé entendemos que o mundo foi criado pela palavra. Mas para saber que a palavra que trouxe à existência é que manifestou, ele teve esta fé, que ele começou a entender esta fé. Quer dizer, que quando ele começou a falar, mediante a fé que tem, as palavras começaram a se tornar em substâncias criadoras. Então, quando você tem a substância fundamental, você começa a criar. Porque a base para a criação é a fé. A base para a manifestação é a fé. Então, se você tem uma vida de fé, você se torna o criador do teu mundo. Quando você se torna criador, você deixa de ser apenas um consumidor e se torna um criador. Você deixa de ser um pedinte, amém? Amém. E passa a ser o criador. Então, no estágio de pedir, na vida cristã, temos esse estágio. Tem aquele estágio de pedir. Porque a Bíblia diz: se pedir alguma coisa em meu nome, vos será feita. Pedir e dar-se-vos.
ele ganha dinheiro. Ele não perde dinheiro. Ele não está trabalhando, ele vai depender de quem trabalha para lhe dar dinheiro. Certo? Vocês concordam? Amém? O mesmo princípio se aplica no nosso mundo espiritual. Amém? Significa que tem um momento onde você vai pedir, vai pedir, vai pedir, vai pedir. Mas quando você ganha maturidade, e nós ganhamos maturidade através do nível de conhecimento, o conhecimento nos traz maturidade. Amém? Quando você ganha maturidade, e você tem esse tipo de conhecimento de que você pode criar, então você deixa de pedir e começa a criar. Porque Deus nos deu a fé para criar. Amém. É essa palavra que Deus colocou ao profeta Isaías. Ele disse assim que eu coloco as minhas palavras aonde? Na tua boca, para criar novos céus e nova terra. Então quando a gente vê a maneira como o profeta ele escreveu isso, o próprio profeta ele cresceu. O próprio profeta, ele estava no nível, primeiro, de pedinte, mas quando Deus viu que o profeta cresceu no entendimento, agora Deus falou com ele como adulto e disse, eu coloquei as minhas palavras na tua boca. Agora, o que tem que acontecer vai depender de ti, vai depender do que você vai falar. Se você falar o contrário, é o contrário que vai acontecer. Você sabe por que nós temos muita dificuldade de manifestar coisa boa? Porque as coisas más são as que nós mais falamos. Então imagina se você fala que isso não é possível, isso não vai acontecer, enfim. O que você está fazendo? Você está a criar a tua impossibilidade. Ninguém está a te perseguir. Ninguém está a te provocar, está a te perseguir para te destruir. Você simplesmente está a destruir o teu mundo com as tuas palavras. Amém? Agora, e isso tem que estar no nosso subconsciente para começarmos a dar as respostas. Você sabe que a resposta automática vem da nossa mente subconsciente. Você não precisa pensar com a tua mente consciente para ver se você responde ou não. Mas existe a resposta que vem da nossa mente subconsciente. E sabe o que está na tua mente subconsciente? O que conseguimos imprimir na tua mente? Você vai ver. Aleluia. Quem me deu glória a Deus? Quem te disse que essa é a resposta que você tem que dar? Você pensou para dar essa resposta? Não. Veio automático. Subconsciente. Por quê? Porque isso está na tua mente subconsciente. Você não tem como contrariar isso. Você não tem como você liberar outra palavra senão glória a Deus. O que significa que quando nós estamos alinhados desta maneira, quando alguém vier para dizer alguma coisa, você vai, o que você sabe que isso contraria os teus princípios. Você não precisa não vai precisar de tempo para pensar. A resposta vai sair na ponta da língua, porque o teu subconsciente já percebeu que aquilo está errado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Agora, nós precisamos disciplinar a nossa mente assim. Diga, tudo posso. Tudo posso. Naquele que me fortalece. Naquele que me fortalece. Você sabe o que quer dizer essa frase aqui? Sabe se essa frase quer dizer o quê? Quer dizer, eu posso fazer todas as coisas. Porque Cristo já me deu, me fortaleceu, me habilitou, me deu credenciais. Eu estou credenciado para fazer todas as coisas. Eu estou credenciado. Você está credenciado. Amém. Amém. Amém.
é preciso alinhar as tuas palavras. Amém? Amém. Quando nós alinhamos as nossas palavras, todo o nosso corpo sabe que a resposta certa é essa. Você nem precisa pensar. Agora, a nossa mente consciente nos ajuda a receber conhecimento para mudar. Esse tipo de conhecimento é que muda os paradigmas na nossa mente subconsciente. Amém? Amém. Você diz muito isso aqui. Você chega num sítio, numa loja, no mercado, enfim, pergunta pelo preço de alguma coisa e está caro. Isso é para os ricos. Nada. Eu não. Isso é para os ricos. Não dos pobres, isso não é. A pergunta é: quem disse que você é pobre? É verdade. Só porque você não tem os papéis. Porque às vezes quando nós falamos de riqueza, associamos com Papel. dinheiro. Mas o dinheiro é medida de valor. Amém? Amém. O dinheiro que chamamos de dinheiro é apenas uma medida de valor, onde naquela cédula você vai encontrar o valor daquele papel. Esse papel, essa é uma nota de 100. Mas aquele não é o dinheiro. Amém? Amém. O dinheiro é tudo aquilo que você dá. Amém. Tipo, nós aprendemos isso no tempo das permutas, né? Trocar alguma coisa, um objeto por outro. O dinheiro não é o que você recebe. O que você recebe, seja pagamento, seja salário, é medida de valor. Aquilo é que valoriza o quanto você custa. Aquilo que dá o valor, o quanto você custa. Quanto custa o tempo de trabalho que você realizou, você fez. Quanto custa a tua inteligência, a tua sabedoria. E então eles criaram um pacote e deram e valorizaram, ok? Por o dinheiro que você vai receber, aquilo que você vai receber. Estamos acostumados, né? Em dinheiro, pelo dinheiro que você vai receber. Mas aqui é uma troca. Seja na área de negócio, seja aqueles que estão empregados, você ganha salário. O que eles estão fazendo? Tudo que você dá, teu conhecimento. Você sabe, qualquer um que trabalha numa área, ele está dando o seu conhecimento, está dando o seu tempo. Amém? Ele está dando todo o seu saber. Ele está a colocar ali anos de aprendizado que teve. Está ali. E a entidade empregadora avalia todo o esforço, conhecimento, enfim, que você é capaz de fazer e vai atribuir um valor. Tudo isso que você faz, o valor é esse. Amém? Mas ele está trocando o dinheiro que você dá
você tem por uma medida que valoriza o teu dinheiro. O teu dinheiro é o teu tempo. O teu dinheiro é o teu conhecimento, é o teu saber, é a tua inteligência, é aquilo que você dá. Como contribuição para que o lugar onde você trabalha, a empresa onde você trabalha, conquiste suas metas. Yeah. O dinheiro não é o que você recebe. Você recebe medida de valor. E quando você começa a valorizar o teu dinheiro, você começa a prosperar. Yeah. Amém? Amém. Agora veja que nisso, no nosso saber, no nosso tempo, a nossa presença ali, enfim, nós carregamos algo que não tem preço, que não tem valor, que não tem preço, que não se pode calcular. A unção de Deus. A habilidade de Deus em nós. E quando a gente começa a acreditar que eu posso fazer todas as coisas, essa maneira de você acreditar é fé. E esta fé nos leva a passos maiores. Amém? Amém. Você acredita nisso? Amém. Esta é a nossa vida. Por isso que a Escritura diz: o meu justo viverá pela fé. Nunca diga: ah, não, eu não sei isso. Porque desde que Cristo é a nossa sabedoria, Cristo foi feito justiça e sabedoria. E se Cristo, que é sabedoria, está em nós, nós temos a sabedoria. Amém. A nossa fé na sabedoria que temos nos leva a fazer aquilo que o mundo não consegue fazer. Amém? Amém. Por isso que Jesus, o apóstolo Paulo diz que nós falamos sabedoria entre os maduros. Nós falamos sabedoria entre os entendidos. Nós falamos sabedoria entre os justos, não sabedoria deste mundo. Então existem diferentes tipos de sabedoria. E quando a Escritura nos apresenta a sabedoria do mundo e a sabedoria que nós falamos, então logo aqui nós temos a presença de duas sabedorias. A sabedoria desse mundo e a sabedoria de Deus. Mas Paulo diz que a sabedoria que nós falamos não é deste mundo, mas é a sabedoria oculta em mistério. O que significa que existem elementos ocultos que não estão ao conhecimento de homens comuns. São esses elementos que estão ocultos na sabedoria que nós temos. E Paulo diz que nós, quando falamos aos entendidos, aos adultos, nós falamos sabedoria oculta em mistério. Amém? Amém. O que significa que enquanto eu falo esta sabedoria para ti, os mistérios ocultos estão lá nessa sabedoria. E eles vão começar a se revelar pouco a pouco na medida que você vai fazer uso desta sabedoria. Qual é essa sabedoria? Cristo. Amém? Amém. Por isso, se alguém tem Cristo, você tem tudo. Amém. Amém. O
justo tem tudo. Amém. Nós temos tudo. Só Amém. precisamos nos fortalecer nisso. Amém. 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 Nós temos tudo. Outra coisa, o que faz diferença, o que muitas vezes muda, é que nós pensamos que nós somos esse corpo. Não, nós somos espírito. Amém. Diga, eu sou o espírito. Eu sou o Espírito. Amém. Amém. Agora, você consegue ver o teu espírito? Não. Hã? Não. Mas você é espírito. O nosso corpo é a casa onde o espírito, onde nós habitamos. Nós habitamos na casa do Senhor, que é o nosso corpo. O nosso corpo não somos nós. Agora, por que é importante, enquanto estamos nesse corpo, precisamos exercer fé? Porque aquilo que nós somos e temos está no plano espiritual. Nosso tesouro está no Espírito. A Bíblia diz que Cristo, bendito seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos, aonde? Nas regiões celestiais, que significa em Espírito. Amém? Nos lugares celestiais, nas regiões celestiais, no Espírito. Está no plano espiritual. Amém? Então a nossa fé, o nosso Espírito sabe que não nos falta mais nada. Nós temos tudo e podemos fazer todas as coisas. O nosso Espírito sabe disso. Mas o que não sabe disso é o nosso corpo. Amém? Agora, é por isso que entre o nosso corpo e o nosso espírito temos um agente intermediário. A nossa alma. Amém. Ou como podemos dizer, a nossa mente consciente. Yeah. Amém? Esse indivíduo ali precisa ter informações. Esse indivíduo precisa ter informações. Esse indivíduo precisa ser ensinado. Esse indivíduo precisa ser treinado. A nossa alma, sede dos nossos pensamentos, das nossas emoções, ele precisa ser instruído. É por isso que nós gastamos tempo para passar a palavra de Deus, porque é a maneira que nós instruímos a nossa alma. É a maneira que nós instruímos a nossa mente consciente, porque ele pode aprender para mudar a programação que há dentro de nós, da nossa mente subconsciente, até que aquilo que a gente acredita possa sair da nossa boca como uma resposta na ponta da língua. No sentido de que se alguém dizer e vier para te ameaçar e dizer você vai morrer, você vai dizer simplesmente, você, na tua programação interna você já sabe, você não pode morrer. É? Ninguém pode me matar. Você não tem, mas como você está onde? Fácil conversar, tá? Amém. Agora, nós podemos matar. Nós podemos matar. Nós podemos. Se você dizer para alguém, morre, você está morto. Por quê? A autoridade nos foi
gado. Amém? A vez passada estávamos aqui, estávamos fazendo uma demonstração, né? Não sei quem se lembra aqui. Nós podemos matar. Nós tiramos a vida de Romário. Aqui. Alguém estava aqui? Alguém se lembra? É? E ele ali está morto. Uma das coisas que quando você vê que não tem vida, os sinais vitais desaparecem. Você não consegue ficar sem oxigênio durante com a boca e as tuas narinas fechadas por 5 minutos também. Você já vai precisar de ar. Fizemos os testes muito de tempo ali, marca aqui, não há nada, nenhuma reação, nem nada. Estamos só a dar algumas demonstrações. Até no momento que liberamos certinho. Sai. Guarda. Porque Deus nos deu esse poder. Nós ainda não temos noção naquilo em que nós vamos nos manifestar. Amém. Amém. Porque a nossa manifestação é segundo o poder de Deus. A ponto que se você dizer que isso vai funcionar, vai funcionar. Amém. Isto é o quê? Fé. Fé. Deus investiu em ti. O poder de Deus está dentro de ti. A fé está dentro de ti. Você só precisa moldar a sua mente e começar a aceitar que não, tudo é possível. Tudo é possível. Começa a acreditar que isso vai funcionar. Isso vai dar certo. Eu vou fazer aquilo. Eu vou fazer aquilo. Eu vou conseguir isso. Eu vou conseguir aquilo. É uma questão de fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Esta é a vida dos justos. Esta é a nossa vida. Amém? Nós somos como que alunos que estamos tendo na escola do Pai, né? Na escola estamos aprendendo algumas coisas, os princípios, enfim. Porque ainda não se manifestou aquilo que realmente nós somos. Deus investiu em nós. Sua palavra, sua fé, seu poder está em nós. Você diz que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Você tem que chegar um momento em que você tem que entender que o operador de milagres é você. Amém. Você tem que chegar no momento de você querer que tuas palavras são profecias. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a nossa vida. Porque tudo que nós precisamos para mudar o nosso mundo, Deus nos deu. Não existe coisa que Ele não nos deu. Amém? Amém. Quando a gente lê Paulo sobre
sobre os dons do Espírito Santo, ele diz que a uns foi dado palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento do Espírito, operação de milagre, dons de curar, profecia, línguas de interpretação. Então, a palavra está dizendo que Deus já nos deu isso. Para que serve a profecia? Para você selar aquilo que vai acontecer. Amém. Amém. E quando você sabe que Deus te fez um agente profético, você precisa saber que tua palavra, quando você abre a sua boca para falar, a tua palavra é uma profecia. Porque a nós nos foi dado este dom. Se é dom, é porque é um presente. A nós nos foi dado o presente. Amém? Amém. Além do ofício do profeta, mas você como povo de Deus, como justo, você precisa entender isso. Por isso que Paulo diz que todos nós podemos profetizar. Por quê? Porque quando você entende que o Espírito Santo que está em nós nos deu a profecia como um dom, isso significa que você tem que começar a abrir a tua boca e começar a falar, porque o dom para profetizar, o dom da profecia, foi dado ao corpo, foi dado à igreja. Isso é para confirmar, isso é para estabelecer, isto é para selar. E uma vez que você profetiza algo que vai ocorrer, vai ocorrer. Amém. Essa é a nossa porção. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode. Você pode fazer. Você pode profetizar. Você pode fazer um milagre. Porque esses são todos presentes, são todos presentes que Deus deu ao corpo. Amém. Deus nos deu isso. São ofertas que o Espírito Santo nos deu para mudar a situação, para criar, como diz, para que não sejamos mais como meninos, como crianças, que é levado por qualquer vento de doutrina. A melhor vida é quando você começa a trabalhar por você mesmo, começar a fazer os teus faturamentos. Eu não. Amém. É a melhor coisa, né? É quando você põe o trabalho. A pior vida é quando você começa a depender. Que o humano que trabalha te dá mesada. Você sabe, as pessoas estão muito acostumadas com mesada. Esquece a mesada, vai trabalhar. Vai faturar, esquece mesada. Se você for faturar, você vai ver que mesada é nada. Porque o ser humano tem uma mentalidade dependente, passiva, de escravo. Não. Porque isso pode afetar até o mundo espiritual. Isso se torna dependente, criança. Amém? A Bíblia diz que onde está o Espírito de Deus, está aqui. Aí aqui é liberdade. O que significa liberdade? Independência.
esse espírito leva muitos ali. Você vê muitas pessoas, até pessoas que talvez não são até da nossa fé. Você está na igreja e até ora só por mim. Vai orar. Você não ora por quê? Você não acredita na tua oração por quê? Está dando trabalho no outro para. Vai orar. Eu não sei aqui se alguém anda a pedir oração. Mandando fazer isso, não faz mais isso. Começa a orar. Amém? Porque é bom quando você começa a praticar a disciplina de oração. E você vai começar a criar o teu mundo através das tuas orações. É bom quando você ora e você vê, ei, a coisa está acontecendo. Uau, Deus atendeu a minha oração. Senão você vai ficar confuso. Alguma coisa acontecer, você não vai saber quem exatamente fez acontecer. Se é a tua oração ou só a oração do vizinho, ou de lá da amiga, daquela igreja que você pediu para orar. Isso é ser criança. Amém? Amém. Criança depende dos outros. Mas o adulto já não faz isso. O adulto faz acontecer. E você é aquele que tem que fazer acontecer. É você que faz acontecer as coisas. Aleluia. Essa é a nossa missão. Amém? Eu estou aqui para te ensinar você a fazer acontecer. Amém. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te damos graças. Nós te louvamos, Pai, pela característica de fé que o Senhor nos deu. Quando tu disseste, meu Pai, tendes o tipo de fé de Deus. Nós temos essa fé. Nós temos essa fé. Obrigado por nos dar esta fé, Pai. Obrigado, Senhor, porque a fé que o Senhor nos deu, ela nos ensina a viver. É a nossa maneira de vida. É a nossa estrutura de vida. Pai, nós usamos essa fé para criar as coisas ao nosso redor, para criar o nosso mundo, para criar o nosso céu. Nós declaramos, ó Pai, que o nosso mundo é um mundo próspero, o mundo que criamos com a nossa fé, pela palavra que nós declaramos, Pai. Meu Deus, é um mundo de progresso, é um mundo de sucesso, é um mundo de conquista. No nome de Jesus. Neste mundo não há fracasso, não há miséria, não há desgraça. É um mundo de saúde, é um mundo de cura, é um mundo de milagres, Senhor. Meu Deus, o que nós falamos, meu Pai, é o que acontece. Nós demos graça porque o Senhor colocou na nossa boca a profecia. Porque quando falamos, ó Deus, nós profetizamos. E aquilo que nós profetizamos, nós vimos a sua manifestação. Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua palavra. A tua palavra nos edifica, a tua palavra nos ensina, a tua palavra nos educa. Como diz meu pai Davi, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. Achadas as tuas palavras, nós as comemos, e essas palavras são para nós gozo e alegria do coração. Senhor Jesus, tu és a nossa palavra. Nós te agradecemos, porque o Senhor, que é Espírito, está na tua palavra. Quando falamos a tua palavra, nós tocamos o Espírito de vida que há nela. Por isso nós declaramos, Pai, ouvimos a tua palavra e andamos na luz da tua palavra. Queremos na eficácia desta palavra. Queremos no poder desta palavra. Queremos que quando a tua palavra é liberada, ela entra em nós. Ela entra no âmago do nosso ser. Ela penetra. Ela vai até as juntas de medula. Ela vai, meu Deus, para discernir as intenções do coração. Ela toca a nossa alma, toca o nosso espírito, toca o nosso corpo. Portanto, nós declaramos no nome de Jesus Cristo que esta palavra entrou em nós, no nosso corpo, no nosso espírito.
alma. Amém. E esta palavra está a sondar, está a discernir dentro de nós tudo aquilo que se ajusta a ela. Amém. E aquilo que não se ajusta está sendo removido, está sendo escortejado. Em nome de Jesus, destruído e removido de nós. Em nome de Jesus Cristo.